Saudações a todos e a todas que estão nos assistindo e nos ouvindo mais uma vez. Este é mais um episódio do podcast Rádio Conafer, podcast semanal que traz assuntos e debates da agricultura familiar para o trabalhador rural. Ao meu lado esquerdo, ela, Marjorie Roca. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os agricultores e agricultoras do Brasil. Esse é mais um podcast da Rádio Conafer. Hoje tá nublado em Curitiba, mas o sol tá querendo sair. Estamos aqui com um convidado ilustre mais uma vez. Quem que está aqui hoje, Marjorie? É o advogado em Relações Internacionais da Conafer, o Júlio Calcanhoto. Júlio Calcanhoto, bom dia, obrigado por vir participar. Bom dia, Marjorie, bom dia, Rômulo. Tudo tranquilo? Como você está? Tudo tranquilo nesse dia, mais uma vez nublado em Curitiba. Você que tava em Brasília, né? Tá acostumado com o clima seco, quente. Sim, está chovendo lá também. Tá chovendo lá? Período de chuva, mas a maior parte do ano é sempre sol, muito sol. E, dito isso, vamos de vinheta? Rádio Conafer. Tudo que o agricultor precisa saber. É isso aí. Marjorie, você sabia que todo dia 25 de maio é comemorado o Dia do Trabalhador Rural? Todo 25 de maio, segundo o site do Tribunal Superior do Trabalho, estima-se que o país tenha atualmente mais de 18 milhões de trabalhadores rurais e que fazem parte dessa modalidade podem usar esse tempo de trabalho para se aposentar. É o que autoriza a legislação previdenciária e que também oferece algumas vantagens ao setor junto à Previdência, mas com algumas particularidades que devem ser observadas antes de solicitar o benefício. Quais são essas vantagens? Quais são essas particularidades? É isso que o Júlio vai vir falar um pouco mais com a gente hoje. E eu vou começar pedindo para você contar como que você chegou à Conafer antes. Como que você começou a trabalhar na Conafer, como você chegou na Conafer, contar um pouco sua trajetória. Eu conheci a Conafer através do projeto Rapatra, projeto de regularização de assentamentos, né, em todo o Brasil, né, uma regularização socioambiental, né, desses assentamentos. Ia trabalhar em um desses grupos de trabalho, né, locais. E conheci a Conafer em 2018. E a partir disso, né, pequenas relações e prestações de serviços, esse ano eu vim a trabalhar na Conafer e estou aqui conversando com vocês a partir disso. Fala um pouco sobre o seu cargo na Conafer, o que você faz exatamente, porque você é advogado e relações internacionais, né? Fala um pouco sobre o trabalho que você faz com a Conafer. Esse cargo eu estou assumindo agora. Em Brasília, eu era secretário de Relações Institucionais. Como secretário, eu buscava a interação entre outros órgãos da administração pública do Brasil e também internacionais na época, e sempre aproximando com instituições e empresas que prezam pela Agenda 2030 da ONU e tem em seu âmago a defesa dos direitos humanos, né? Esse ano nós participamos, inclusive, do pleito de eleição do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Brasil, né, para o biênio 2020-2022. E, infelizmente, não conseguimos participar, né, do Conselho, mas ficamos em 22º de 18 que ingressaram, né? Fiquei muito satisfeito com o resultado. E, a partir de agora, trabalhando em Curitiba como advogado, eu pego situações jurídicas a qual a Secretaria de Comunicação me demanda, e agora também estamos partindo para um plano tanto de direito público como direito privado, né, na área internacional, para angariar compradores dos produtos dos nossos agricultores e trabalhar também com demandas relacionadas ao direito público, como a OEA, a Corte Internacional Interamericana de Direitos Humanos, né, e a própria ONU. Interessante. Bacana. Hoje nós estamos aqui na Conafer, já estamos há algum tempo falando sobre direito previdenciário, principalmente o trabalhador rural. E eu te pergunto agora, quem é considerado trabalhador rural? Olha, para o nosso foco de Confederação de Agricultura Familiar, nós temos de maior expressividade
o segurado especial, né? Que seria propriamente o agricultor familiar, né? Que trabalha em um regime econômico que tem um amparo de sua família, né? Nas atividades diárias, né? Inclusive, né? Ele pode ter ajuda, né? Mas essa ajuda tem que ser limitada. E o trabalhador rural hoje, ele pode ser também um seletista, né? Algo que trabalhe para alguma empresa, né? Em atividade rural. Pode ser um contribuinte individual ou um trabalhador avulso, né? Que seriam trabalhadores rurais que prestariam serviço em diversas empresas ou fazendas que trabalham com atividade rural, né? Agropecuária, enfim, várias atividades. No caso do trabalhador que se enquadra no segurado especial, ele seria um poceiro, um proprietário, um meieiro, um assentado, propriamente um camponês que pode trabalhar individualmente ou com sua família, né? E para ele ter essa garantia de segurado especial, que é garantido pela Lei 8.203 de 91, né, a lei que instituiu os benefícios do INSS, ele tem que ter essa atividade rural, ela tem que ser indispensável à subsistência de si mesmo e da sua família, né, e para o desenvolvimento econômico desse núcleo familiar. Ele pode se aposentar por idade, né, que é o mais natural, 55 anos para as mulheres, 60 anos para os homens. E ele deve hoje comprovar o que nós chamamos de carência, que seriam cerca de 180 meses de carência, né? E como ele não contribui diretamente para o INSS, né, mês a mês, o tempo de trabalho, né, no campo e na sua propriedade vale como uma contribuição. Por isso que ele tem essa destinação de segurado especial, porque ele não contribui diretamente no INSS, como é o caso do empregado de carteira assinada, do contribuinte especial ou do trabalhador, do contribuinte individual ou do trabalhador avulso. Isso se enquadra nessa ribeirinhos, indígenas, quilombolas também? Sim. Todos aqueles que são enquadrados como agricultor familiar na lei da agricultura familiar, que é posterior a essa lei dos benefícios, né? Lei 11.226 de 2006, são os quilombolas, os pescadores tradicionais, os ribeirinhos, os extrativistas e pode até ser considerado também segurado especial os garimpeiros. Mas tem alguma diferença assim entre os garimpeiros e os outros? Ou eles têm a mesma... Por INSS não tem diferença porque a ideia justamente esse trabalho ser indispensável, né, ao seu núcleo familiar e ele ter a ajuda de sua família para angariar esse sustento. Garimpo entra algum tipo de insalubridade? Sim, entra? Também. Caso ele trabalhe em outros lugares, uma empresa, né, regularizada, inclusive ele tem laudos, né, dessa insalubridade por conta da obrigação trabalhista disso. E as pessoas que querem se aposentar, como que elas fazem para comprovar que elas exerceram um trabalho rural pro INSS? Como elas fazem? O que elas precisam reunir? Que tipo de prova? Que tipo de documento? Qual é o primeiro passo de uma pessoa que queira se aposentar? Essa documentação é ampla, né? Muitas vezes ela se perde no tempo, né? As famílias geralmente não guardam muitas das documentações e no caso do agricultor familiar, essa atividade geralmente é passada de pai para filho, né? São atividades que contemplam gerações. Esses documentos, eles podem ser... você pode ter em casa, né? Como é o caso... por exemplo, das certidões de nascimento dos seus pais, da sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento do seu irmão. Esses documentos constam a atividade, né, do seu pai na época do registro, né? Então é importante que se guarde ou tenha esses documentos, né, vai até o cartório, porque esses documentos podem servir para comprovar tempos remotos, né, de serviço de segurado especial. O documento hoje que a Conafer também fornece através dos sindicatos, que é o documento de aptidão ao PRONAF, né, que é o Programa de Aceleração da Agricultura Familiar, o DAP, né, é muito importante que esse agricultor hoje tenha o DAP para exercer a sua atividade, não só para comprovar o tempo, mas para ter acesso a diversos fomentos, né, inclusive crédito. E outros documentos são também um bloco de notas de insumos que foram comprados pela família, né, durante o tempo. É sempre importante. Canhoto de recibo vale também ou tem que ser também. nota fiscal?
Pode ser nota fiscal, mas pode ser um recibo, né? Há muito tempo atrás era muito comum que não existisse essa nota fiscal, né? Principalmente eletrônica. Então, qualquer coisa que tiver alguma comprovação na época que comprove insumos ou atividade, ou que alguma pessoa até prestou serviço, né, na sua propriedade, e é importante dizer que esse serviço não pode passar de 120 dias por ano, né? Essa ajuda, né? O trabalhador rural, para que se enquadre como um segurado especial e sua família tenha esse núcleo econômico vigente, não pode ter um empregado fixo, né? Ou seja, não pode ter empregados registrados, mas ele pode sim ter ajuda, né, durante o ano, durante 120 dias. Inclusive explorar atividades diferenciadas da agricultura naquela propriedade que não que gerem, né, um recurso financeiro a mais durante o ano, mas que isso não passe 120 dias, né? Por exemplo, a exploração turística, né? Às vezes essa propriedade tem uma cachoeira, algo que dê para ser explorado turisticamente. Ecoturismo hoje está muito em vigência, né? Essa pessoa pode explorar durante 120 dias. Documentações dos sindicatos também, elas são muito importantes. A declaração, né, do sindicato, se homologada pelo INSS, ela vale como a comprovação de atividade durante todo o período do ano, né? Testemunha é importante para, vamos dizer assim, para dar a validação final. É sempre importante trazer documentos, né? Porque apenas a testemunha, ela não vai oferecer, digamos assim, prova suficiente para que se comprove toda a atividade rural, né? Porque você deve comprovar para aposentadoria por idade, por exemplo, 180 meses antecedentes ao pedido, né? Diretamente antecedentes. Então, nesse período breve, né, anterior ao pedido de aposentadoria, você pode ter notas fiscais, você tem a matrícula do seu imóvel, você tem o registro desse imóvel dentro do INCRA, né? Se você for assentado, você tem um cadastro de assentado dentro do INCRA. Existe uma série de documentos que podem comprovar que você exerce atividade no local. Inclusive, notas e outros documentos que são diretamente ligados à venda, né? Se você, por exemplo, vender para uma cooperativa, você tem um documento que comprova que você é o consignatário ou que você é o vendedor daquele produto, né? Naquele ano para aquela cooperativa. Se você faz feira, você às vezes tem uma permissão, né, um documento de permissão para vender os produtos na feira. Todos esses documentos eles podem ser guardados, né, e entregues ao INSS com o objetivo de comprovar o tempo rural. Caso esses documentos sejam insuficientes, a testemunha é muito importante, porque durante o processo administrativo, né, você marca através do INSS, no site do INSS, na agência mais próxima uma data, você leva esses documentos e caso você obtenha uma resposta intermediária ou negativa, você pode pedir uma justificação administrativa e ingressar com testemunhas. O ideal, caso você tenha as referências de testemunha, que indique pelo menos 3 em 3 períodos diferentes. E é importante que essas testemunhas não sejam parentes, né, ou familiares próximos, vizinhos da sua propriedade rural, que também talvez poderiam trabalhar junto com a sua família, pessoas que você comprava insumos ou vendia produtos, né? Empresas que talvez, por exemplo, você pode ter vendido para algumas empresas que fecharam. Você pode buscar dentro do processo de falência dessa empresa alguns documentos que comprovem que você vendeu para essa empresa, por exemplo. Tudo isso pode dar trabalho, né? Claro. Mas é muito interessante que se busque, né? E que você se cerque de todas as possibilidades, né? Para sempre comprovar o teu tempo, ano a ano, e para que você consiga esse benefício, que para o segurado especial ele tem o limite do salário mínimo vigente. Entendi. Você falou de regime de economia familiar, né? Isso. Como funciona a aposentadoria quando o regime é de economia familiar, quando a família inteira trabalha no campo? Assim, esse núcleo familiar, ele não vai receber só apenas esse benefício da aposentadoria. A partir do momento que você tem esse núcleo que emprega uma atividade rural dentro de uma propriedade e que seja uma família, você pode, a partir dos 16 anos, já se enquadrar como um segurado do INSS. Ou seja, o seu filho, a partir dos 16 anos, ele já é um segurado também.
e você pode obter outros benefícios que outros tipos de segurados do INSS podem ter também. Além das aposentadorias, que é por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição é um pouquinho mais complicado no caso do segurado especial, mas é possível. Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, auxílio maternidade, salário família, tudo isso pode ser obtido desde que você comprove esse núcleo familiar trabalhando com uma atividade indispensável à sua subsistência e ao seu benefício financeiro, né? E hoje, então, quem é associado da Conafer e filiado tem essa assessoria jurídica para dar entrada nesse processo? Sim, através dos espaços Conafer, inclusive, e de todos os sindicatos da rede Conafer, os SAFERs, os CIAFERs e todas as associações que tiverem essa filiação com cunho sindical, elas podem auxiliar administrativamente e juridicamente através de assessorias, né, nos estados. As federações também estão buscando essas assessorias dentro do estado, com grandes escritórios que possam atender um aporte maior dentro dos municípios, né? E o filiado pode sim buscar essa ajuda administrativa e jurídica nesses espaços, que a Conafer sempre vai estar auxiliando para que esses agricultores consigam se aposentar devidamente. E quais são os tipos de aposentadoria que existe? Existe por idade rural, existe a híbrida? Se você puder falar um pouco melhor pra gente. A mais comum é a aposentadoria por idade. A aposentadoria híbrida, ela, com você utilizando o tempo rural como remoto, né, no sentido que você trabalhou no rural e depois veio trabalhar na cidade e conseguiu um emprego com carteira assinada e aí tenta complementar esse tempo rural com o tempo urbano. Esse tipo de aposentadoria ele só é obtido basicamente na justiça. O INSS administrativamente é muito difícil que ele entenda que é de direito, né, essa aposentadoria híbrida, mas a justiça já pacificou esse entendimento. É possível fazer essa aposentadoria e é possível usar tempos remotos de atividade rural para fazer esse complemento. Muitas vezes as pessoas trabalham 20, 30 anos no campo, né, e por adversidades tenta vir na cidade e arruma um emprego e acaba trabalhando, né, no caso da contribuição, apenas 5 anos já consegue comprovar, né, a sua aposentadoria. E às vezes também atinge a idade, né, para se aposentar no urbano, porque daí a condição de segurado que ele emprega no momento do pedido de aposentadoria é de segurado convencional. Ele está contribuindo para o INSS a partir do trabalho dele de carteira assinada. E daí as regras de idade, por exemplo, são do urbano, que daí é um pouquinho maior, né? É 60 para mulher e 65 para homem. Nesses casos, ele tem que fazer o pedido administrativo e buscar uma assessoria jurídica, né, nos espaços Conafer ou no sindicato, para que seja feito um processo judicial para que seja ingressado esse pedido, né, de aposentadoria híbrida, de tempo rural e urbano, né, complementação urbana, e tentar ver as nuances do processo para que ele consiga, né, obter essa aposentadoria. Mas geralmente por medida judicial. Quando é o contrário também funciona ao mesmo tempo? Quando ele trabalhava na cidade, mas vai morar no campo e começa a trabalhar com o campo, é ao mesmo tempo? É 60 anos para mulheres e 65 para homens? Daí, ou muda? Aí muda porque ele vai ter essa condição de segurado especial. Você não deu certo na cidade, compra uma propriedade, arrenda alguma coisa no campo e vive sua vida tranquila no campo como agricultor e vai ter essa condição de segurado especial. Ou as outras condições, né, de contribuinte individual, né? A pessoa pode ser um empresário, né, rural. A pessoa pode ter uma agroindústria, né, mesmo que pequena, ela pode ter alguma coisa nesse sentido. E aí ela pode ser também contribuinte individual. Mas se ela manter essa condição de segurado especial, ela vai poder se aposentar também em 55 anos para mulher e 60 para homem. Isso também funciona para o contribuinte individual. Mas, claro, em situações diferentes, porque o contribuinte individual ele tem que pagar mês a mês o INSS, né, a sua contribuição. Existe alguma coisa que mudou após a reforma previdenciária de 2018 que o trabalhador rural precisa ficar atento? Algum tipo de informação? Porque nós estamos trazendo informações atualizadas. Sim. Mas existe alguma coisa que mudou que ele tem que ficar atento? Olha,
Para as condições gerais, principalmente para a aposentadoria por idade, que vamos dizer assim, é a aposentadoria rural que mais é deferida e que mais se tem, não mudou nada. Mas existem algumas considerações, principalmente relacionada à declaração que você tem que remeter administrativamente ao INSS. Existe uma declaração que é um documento do INSS que você preenche e você tem que autenticar isso no sindicato ou em órgãos do Pronater. Isso é vigente a partir de junho de 2019, né? Foi um pouquinho anterior à reforma. E com relação à reforma, existe a condição do cadastro individual social, que é o CNIS, né? Esse cadastro, a partir do momento que ele contemplar 50% dos contribuintes rurais, isso não tem uma data, mas está estipulado. Antes essa data era a partir de 2023. Todos os aposentados, inclusive o aposentado, todos os segurados, inclusive o segurado especial rural, só vão poder comprovar a atividade rural a partir desse cadastro individual social, que é o CNIS. E ele só vai estar vigente a partir do momento que esse cadastro ele contemplar 50% mais dos contribuintes rurais. Estamos nos encaminhando para o final, mas antes disso, tem uma pergunta de um associado da Conafer. Só deixa eu procurar aqui. E vamos ouvir juntos. Você prefere que eu coloque no microfone para você ouvir no fone? Como você preferir, Romulo. Então... Boa tarde. Sou Badu aqui de Lontra, norte de Minas, presidente do SAFE. E tenho uma dúvida sobre benefício, porque eu estou com um caso aqui de uma criança de apenas 1 mês e os pais são agricultores familiares e são humildes. A criança está fazendo um tratamento porque já nasceu com problema de rins, tem 1 mês e meio mais ou menos, e tratamento muito caro, tudo particular, e eles estão querendo saber se tem direito a algum benefício, BPC, coisa nesse sentido, que eles possam obter, né, para poder pagar as despesas do hospital, que é muito caro. Consegui escutar. Romulo. Com relação à condição de segurado do INSS, como eu havia falado antes, essa criança ela só vai ter essa condição a partir dos 16 anos. E através do INSS você consegue benefícios que são direcionados a pessoas que não conseguem trabalhar ou precisam ter esse trabalho suspenso para cuidar de um filho, ou no caso, né, se for preso, né, auxílio reclusão, pensão por morte. Todos esses auxílios do INSS, eles não têm relação com essa situação, infelizmente, porque eles são direcionados a pessoas que trabalham, né, e têm a condição de segurado. No caso desse agricultor, dessa família, ela deve buscar o atendimento do SUS para que o SUS tente abarcar com esses tratamentos particulares. Caso não for não conseguir através administrativamente do SUS, é necessário ingressar com uma ação judicial, pedindo esse tratamento judicialmente. E ele consegue ter algum tipo de assessoria jurídica pela Conafer, nesse caso também? Sem sombra de independente dúvida, se for do Romulo. INSS ou não? Tudo que é relacionado ao núcleo familiar, né, não só a aposentadoria, ao trabalho do agricultor, a Conafer sempre vai estar à disposição para ter uma consultoria, para ter um auxílio jurídico com relação a isso. Temos uma secretaria jurídica na sede da Conafer. Os espaços Conafer já contam, cada espaço hoje, né, instituído, contam com um advogado, né, por espaço. E os sindicatos têm as suas assessorias nos estados, assim como as federações. E o aposentado sempre pode buscar, né, esses sindicatos, mesmo para que um auxílio, né, uma consultoria. E, claro, a consultoria e o ingresso com ação judicial por essa assessoria, por esse advogado colaborador. Só mais uma pergunta antes de a gente finalizar. Antes de 1998, acho que foi em 98 que mudou a contagem de tempo de contribuição, né? Como que funciona para o segurado especial, que hoje é um agricultor, mas ele trabalhou desde antes de 1998? Como funciona essa contagem para ele de tempo? Existem 3 momentos diferentes, basicamente, pro segurado especial ele comprovar essa contribuição.
Antes de 91, que foi a lei, a lei dos benefícios, né, que instituiu essa condição de segurado especial, que é a Lei 8.203 de 91, todo o trabalho do segurado especial vai ser considerado tempo de contribuição. A partir do momento dessa lei, para que ele contribuísse, ele teria que pagar, né? Para ele ter esse tempo de contribuição entre 91 e 1999, na verdade, Marge, não 98. Existe a possibilidade desse segurado especial pagar mesmo que atrasado esse período, e a partir de 99 mudou de novo, porque ele deve sim pagar uma contribuição caso ele deseje se aposentar por tempo de contribuição. E aí ele tem que usar esses 3 momentos, né? E são documentos aí, infelizmente, diferentes nesse tempo todo, porque antes de 91 você tem que comprovar com talões de notas, testemunhas, e é um tempo muito remoto a partir de agora, né? Se for contar agora, 2020. Mas é possível que ele seja contado como contribuição, né? E aí ele não teria essa condição necessariamente de segurado especial nessa época, porque ele contribuía. E aí, a partir dessa lei, ele contribui, mesmo sendo segurado especial. Ele pode contribuir atrasado, caso seja para complementação da aposentadoria por tempo de contribuição. E a partir de 1999, ele consegue contribuir como contribuinte individual ou trabalhador avulso, né? Que é o caso desse empreendedor rural, né? Que possui um negócio a ser gerido, que tem pessoas registradas em carteira de trabalho e que não consegue, né, comprovar esse núcleo apenas familiar, né, e que é uma atividade indispensável à sua subsistência. Isso se torna mais complicado na hora de pedir aposentadoria? Não se torna, não digo que se torna complicado, mas é mais burocrático, né, pelo fato de você ter que ter documentos antes de 1991, né, isso fazem 29 anos, né, e documentos e o aporte financeiro, inclusive, para pagar essas contribuições atrasadas. Porque muitas das vezes esse agricultor ele não pagou essa contribuição entre 91 e 99. Essas nuances da aposentadoria geralmente não são tão divulgadas, né? E são complicações que você acaba enfrentando apenas quando você vai fazer o pedido de aposentadoria. Então, muitas das vezes, esse segurado especial ele vai buscar aposentadoria por idade, justamente por conta dessa situação, porque são momentos muito diferentes da legislação que acabam que você não tenha cumprido, né, com parte desses requisitos na época, e que você tem que correr atrás quando você fizer o pedido. Então, muitas das vezes torna-se complicado, você precisa, muitas das vezes, de uma assessoria jurídica, né, de um advogado para que faça esse pleito, e muitas das vezes vai ser apenas judicialmente que você vai conseguir. E uma pergunta bem importante, quanto tempo dura o processo desde o pedido da aposentadoria até ela ser aceita pelo INSS? Administrativamente, eu posso lhe falar numa média de 6 a 9 meses. Por conta dessa pandemia, existiu uma complicação com relação a laudos, né? Se você precisa visitar um perito médico do INSS. Essa vistoria só está sendo regularizada a partir desse mês. Então, o ano todo ficou sem ter a condição de você agendar essa perícia. No caso, por exemplo, da prova viva, que é uma coisa importante, esse ano está dispensado, né? Quem já recebe do INSS e precisa ter aquela prova de vida no ano, esse ano foi dispensado, né? Essa semana saiu essa dispensa. Você diz de 6 a 9 meses, mas também não tem garantia que no final o benefício será concedido, né? Exatamente, porque justamente existe uma série de análises dos documentos que você trazer, e geralmente quando é negativo sai um pouco antes. E tem como recorrer? Tem como recorrer administrativamente, e para ingresso na via judicial é muito importante que você tenha essa decisão negativa administrativa do INSS, porque ela é como se fosse um pré-requisito para você fazer esse ingresso do judicial. Uhum. É isso. Estamos chegando ao final. Você quer deixar algum recado para as bases, falar alguma coisa para quem está nos ouvindo, Júlio? Quero sim deixar um recado, Rômulo. Quero agradecer a participação aí no podcast e me coloco à disposição aí a todos os nossos queridos filiados, agricultores, familiares, para qualquer dúvida.
deixo o meu contato aí, junto com o link do podcast. Sim, perfeito. E estamos à disposição, meu querido Romulo. Marjorie, quer deixar algum recado? As pessoas que querem se aposentar, as pessoas que estão pensando nos direitos que têm ao se aposentar, que acham que já cumpriram com os requisitos, os pré-requisitos que a gente falou aqui hoje nessa conversa, que acessem as redes da Conafer, o @ConaferBR no Instagram, @ConaferBR no Twitter, Conafer Brasil no Facebook, TV Conafer, ou entrem em contato com a gente também. conafer.org.br. Vão até, também tem os espaços Conafer, né? Que a gente tem 3 espaços Conafer, que a gente já falou em algum Já outro falamos podcast. no episódio anterior. Sim, em outro podcast, para ter acesso, né, a essa assessoria jurídica que a Conafer oferece, que é bem importante. E estamos sempre divulgando conteúdos jurídicos também no site da Conafer, né? Através da Secretaria de Comunicação. Sempre muito atualizados. Temos também a série Fica a Dica, né? Sim. Que estamos falando sobre isso. E qualquer sugestão ou reclamação ou crítica, estamos abertos, estamos à disposição. Sim. Muito obrigado pelas informações, Júlio. Acredito que quem ouviu aqui já tá, já ganhou um norte, se a pessoa caso queira se aposentar. E é isso, Conafer. É tempo de crescer.